Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo hoje para o nosso canal: liderança em supply chain. Ambiente que proporciona engajamento. Não importa se a empresa é pequena ou grande, o comprometimento dos colaboradores pode ser fundamental para o sucesso dos negócios. De acordo com um estudo mundial promovido pela revista Inbound Logistics, 85% dos funcionários relataram que não se sentem engajados em seus empregos. Por outro lado, aqueles que se sentem engajados provocaram 41% menos absenteísmo, 24% menos rotatividade e 70% menos acidentes de trabalho. Segundo um relatório publicado pela revista Forbes, 89% dos líderes de RH concordam que o feedback e o engajamento contínuo dos colaboradores são fundamentais neste processo. Da mesma forma, 89% dos trabalhadores que se sentem engajados recomendariam as empresas como bons locais para se trabalhar. Com isto, concluímos que o engajamento dos funcionários em supply chain influencia o desempenho da empresa muito mais do que imaginamos. A maneira como os funcionários são tratados terá efeitos na produtividade, reputação da marca e nos resultados da organização. Mas como engajar? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Ricardo Boneto Harton. Olha só quem está chegando para a Prosa com Bertalha. Uma honra e um orgulho tê-lo aqui na Prosa. Ricardo, seja bem-vindo, meu caro. Olá, Bertalha, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Fico lisonjeado por estar aqui hoje participando da prosa. Acho que vamos ter aí um assunto super gostoso, super dinâmico, super atual. E fico muito feliz aqui em contribuir com o canal nesse super bate-papo de hoje. Que bacana, Ricardo. Fantástico realmente tê-lo aqui. E antes de nós prosseguirmos para falar desse tema, que é um tema sensacional, na minha opinião, vamos saber quem é o Ricardo. Bom, vamos lá. Sou curitibano, moro em São Paulo há 10 anos, tenho 38 anos, casado há 13, pai de 3 filhos, formado em administração de empresas, pós-graduado em logística empresarial. Bom, tenho 19 anos de experiência em supply chain e logística, trabalhei em diversas áreas aí com escopo tanto no Brasil quanto na América Latina e também global. E tive a oportunidade também de ter uma experiência aí vivida fora do Brasil, na Áustria, né? Durante minha carreira, eu iniciei no segmento automotivo, passei pela indústria de alimentos, em algumas operações distintas, como sorvetes, alimentação animal, alimentação humana, né? Passei pela indústria de construção civil, materiais de construção, então uma experiência super intensa. Voltei para a área de alimentos, onde eu estou hoje, atualmente, liderando aí, né, na Cargill Foods, liderando as operações logísticas e de customer service nesse momento. Que bacana, meu caro, sensacional. Uma experiência aí fantástica, e tenho certeza que você vai trazer uma contribuição muito, muito legal para a gente aqui, o Ricardo. Antes de nós seguirmos, Ricardo, deixa eu pedir para o pessoal, né, com toda essa experiência aí, curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, que é importante, porque nós temos colocado aqui muitas prosas realmente bastante importantes. Ricardo, contextualiza um pouco esse tema para a gente, principalmente pela perspectiva da importância do engajamento, não só em supply chain, nós vamos falar de supply chain aqui, mas em todas as áreas, basicamente isso é muito importante, e a gente sabe que você, inclusive, tem desenvolvido alguns programas na organização atual que você trabalha. Só queria que você destrinchasse um pouco aí essa importância do supply chain no nosso contexto, Ricardo. Legal, vamos lá. Bom, não é novidade para ninguém
que os profissionais de supply chain eles trabalham num ambiente de constante mudança, né? Então, isso é muito intenso. E as mudanças são diversas, né, Bertalha? Ano após ano, a gente vê que, né, esses ciclos eles têm se tornado cada vez mais rápidos. A gente tem uma velocidade de inclusão de novas tecnologias de uma forma constante. Organizações sempre, né, sedentas aí por alavancar os seus resultados financeiros e aumentar suas vendas, o que é natural. O mercado cada vez mais volátil, né? Então a gente vê pós-pandemia, né, no passado super recente, como transformou as nossas vidas. Super recente também guerras aí mudando o cenário geopolítico global e essas mudanças trazendo aí, né, impactos internos para as nossas operações, para os profissionais de supply chain e de logística. Além da gente ter aí, né, a máxima que é os nossos concorrentes o tempo todo lançando tendências, inovações, né? E a gente tem disputas aí, né, né, cada vez mais armas aí para a gente pegar esses clientes e mantê-los fidelizados conosco. E realmente esses clientes eles são cada vez mais exigentes, né? Seja em nível de serviço, seja a gente atendendo eles de uma forma mais customizada, de uma forma extremamente veloz e, ao mesmo tempo, né, sendo requerido baixo custo para isso. E aí, quando a gente junta todas essas variáveis, né, onde a gente tem aí uma onda gigante de pressão em cima dos profissionais de supply chain de logística, né? Além deles terem essa necessidade de se atualizar o tempo todo, né? E você ter ali aquela barra, o sarrafo, né, que a gente brinca subindo o tempo todo, né? Para fazer com que a gente tenha aí, né, profissionais cada vez mais completos e trazendo soluções mais significativas para as empresas, né? Adicionalmente, a gente tem aí novas gerações chegando dentro das organizações, e nessas novas gerações a gente vê, né, poxa, o quão difícil para um gestor, né, de supply chain de logística você conseguir contemplar ações de engajamento ou formas que essas pessoas que já estão há muito tempo no mercado ou que acabaram de chegar, você faça isso de uma forma simples e unificada, né? Então, isso é fundamental hoje em dia também. Então, a soma de tudo isso acaba gerando aí num clima organizacional muitas vezes difícil de você manter um alto nível de engajamento. E é justamente aqui que está o nosso desafio e a nossa conversa de hoje. Que bacana, muito legal esse assunto que você traz, até porque quando nós falamos em engajamento, aliás, existem algumas palavrinhas que são extremamente batidas e utilizadas no mercado, e eu, basicamente, eu gosto muito dessa palavra engajamento, porque ela diz muito daquilo que nós buscamos trazer para as organizações e até para o estilo de vida das pessoas, tanto no ambiente profissional como no ambiente pessoal, individual, lá junto com a família, ou no ambiente mais descontraído no qual ele viva. E aí eu gostaria de trazer um ponto, o Ricardo, quando nós olhamos pela perspectiva do engajamento, eu sei que você trabalha muito com isso, quais são os benefícios que nós temos de fazer com que as pessoas possam se engajar mais dentro da organização, Ricardo? Legal. Bom, é fundamental para nós, né, gestores de supply chain e logística, trabalhar de forma contínua e criativa para gerar as ações de engajamento, além de reduzir o turnover, né, manter as equipes focadas nas suas entregas e, ao mesmo tempo, garantir que elas estão felizes fazendo aquilo que elas estão, né, no dia todo trabalhando. Então, o primeiro ponto o que eu vejo é sempre perder funcionários é muito ruim, né? Então, gera-se aquele ambiente de dúvida na equipe, muitas vezes gera aquele descontentamento entre as pessoas que compõem a equipe, além de gerar, né, a perda de conhecimento, todo aquele investimento que você fez naquelas pessoas, né, em treinamentos, preparação, se perde, fora o tempo necessário para você ter que recontratar uma pessoa, né, e que é uma posição exigida. Então você tem uma equipe, né, que vai ter que cobrir essa pessoa que saiu essa atividade por um bom tempo. Isso exige mais da equipe. Além do que a gente pode elencar também, né, o impacto nas atividades na entrega da equipe. No momento que sai uma pessoa dessa equipe, pode às vezes até afetar, né, as metas que aquela equipe tinha
como proposta para executar ao longo do ano, e aí nisso você pode gerar também um impacto direto no engajamento dessas pessoas. Então, no ponto geral, né, Bertalha, quando a gente olha, se você não tem uma equipe engajada, as pessoas saem, as pessoas não ficam. E no momento que elas não ficam, isso vai criando um ciclo negativo, onde você tem ali, pode até perder os teus desafios, pode até perder uma equipe toda. Então, acho que o principal benefício de você ter hoje uma equipe altamente engajada com certeza ela vai te entregar mais resultados, você vai garantir que essas pessoas fiquem muito mais tempo trabalhando e entregando resultados superiores àquilo que você imagina ou planeja para a tua equipe. Fantástico, muito bacana. E quando você está falando de resultados, ô Ricardo, me vem à mente aqui, você tem alguns exemplos positivos que você possa trazer dentro desse contexto? Claro, vamos lá, né? Então, ambiente de engajamento gera confiança, né, entre os team members e os líderes. Então, ele proporciona esse desenvolvimento e geração de novas ideias, né, para melhorar processos e, consequentemente, alavancar nível de serviço ou você ter ideias de eficiência de custos. Quando a gente tem um ambiente de engajamento elevado, né, que nem a gente comentou, superar metas fica mais fácil. Então, os colegas acabam se ajudando nas suas atividades, né, começa a gerar um ciclo positivo e contínuo, onde as pessoas podem expor, né, as suas ideias e serem reconhecidas pelas entregas, e também abre um caminho, né, muito bacana para que elas cresçam dentro da organização. Então, elas recebem novas responsabilidades, até mesmo são promovidas em muitos casos. Então, você ter um ambiente de engajamento, com certeza você vai fazer com que as pessoas cresçam, se elevem dentro da organização. Além disso, né, uma pessoa engajada, ela tem de ficar muito mais tempo na empresa. É aquele negócio de vestir a camisa de verdade, né, da empresa. Além, né, desse ponto, eu acho que aqui pontos super legais para a gente compartilhar. Eu trouxe também aqui, né, algumas pesquisas. Segundo o Instituto Gallup, né, empresas felizes e engajadas diminuem 50% a ocorrência de acidentes de trabalho. Para quem trabalha, né, um gestor de operação logística, isso é fundamental, né? Segurança é a primeira coisa que a gente coloca como meta dentro das nossas organizações, né? Como que a gente precisa garantir. Então, se reduzir 50% é algo fantástico. E da Harvard Business Review, a gente vê também que 31% dos funcionários, né, aliás, dos funcionários satisfeitos, 31% são mais produtivos e 85% mais eficientes. Então, são exemplos extremamente positivos para a gente garantir esse engajamento dentro das nossas equipes. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Ricardo Boneto Hartel, muito bacana mesmo, trazendo uma contribuição legal para o mundo corporativo, mas também para você aí que é funcionário, ou seja, essa história de engajamento significa que você está vivenciando um ambiente positivo de trabalho, o que isso proporciona também uma melhor qualidade de vida. Caro Ricardo, nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, ela passou muito rápida, passou voando realmente. Voando. Gratidão enorme aí, Ricardo, pela contribuição que você está trazendo para a prosa com Bertalha. Ricardo, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, um cafezinho, escutar o canto da corujinha, aí a gente volta para o segundo tempo, pode ser? Vamos lá. Olha só que prosa fantástica, estamos trazendo aqui para a prosa com Bertalha. Nós estamos falando aqui, conversando, proseando com o Ricardo Boneto Hartel. Muito bacana a contribuição que o Ricardo está trazendo para a gente. E nós vamos falar agora sobre, olha aí, como engajar na prática. Esse é o ponto que eu gostaria de falar com o Ricardo, exatamente porque nós demos uma conceituação um pouco mais acadêmico, falamos dos problemas, falamos de alguns exemplos positivos, tal, mas e aí? Como a gente faz para se engajar? Ricardo, vamos varrer um pouco esse lado aí do papel da liderança dentro desse contexto todo? Vamos lá, Bertalha. É bom ponto aqui para a gente abordar, né? Então, a gente vê, é muito comum nas empresas elas explorarem aí, né, junto com as áreas de RH, aquelas famosas pesquisas de engajamento anuais ou bianuais, né? E onde dentro dessas pesquisas você monta um plano de ação, né, conduzido aí pelo gestor da equipe, e aí você tenta medir, né, ao longo dos anos aí a evolução do engajamento das equipes.
Algumas empresas elas estão trabalhando até algumas metodologias para medir a felicidade das pessoas dentro das organizações, né? Existem grandes empresas no Brasil adotando aí algumas metodologias como a PERMA, né? Baseado em psicologia positiva, mas existem aí outras também, tantas sendo aplicadas, né? De qualquer forma, no meu ponto de vista, ah, um ótimo ambiente para se trabalhar, em grande parte da responsabilidade vem do próprio gestor da área. E é completamente possível compor um ambiente de engajamento sem haver necessidade de implementação de metodologias, envolvimento do RH ou investimentos enormes aí né, para trazer novas tecnologias ou para trazer metodologias para dentro das organizações. Minha experiência aí como líder de equipes, né, ao longo desses últimos 11 anos que eu venho atuando como líder de grandes equipes ou até de pequenas equipes, sempre me remeteu a algumas regras básicas, tá, Bertalha, que precisam ser aplicadas aí por mim e pelos líderes que estão dentro das minhas equipes, tá? Isso para mim é inegociável, né? Então, os líderes eles têm que falar a mesma língua para as equipes. Para isso é extremamente importante, né, você habilitar esses líderes para que eles tenham consistência na forma e nas mensagens que são passadas né, para todas essas pessoas. Para isso, treinamento e alinhamento recorrente é extremamente necessário. E para mim, Bertalha, eu tenho algumas regras de ouro, né, que são, a primeira delas, tá? A gente tem que garantir clareza e reforçar sempre o propósito da empresa para toda a equipe, né? Então, vou dar um exemplo da Cargill. Na Cargill, né, todos os nossos funcionários, toda a minha equipe, sabe que o nosso propósito é nutrir o mundo de maneira segura, responsável e sustentável. Ponto. Todo mundo sabe disso. É fundamental. Isso gera, né, o senso da pessoa entender por que ela está ali, por que a empresa toma as decisões e faz aquilo que ela precisa fazer. Um outro ponto é a estratégia do negócio e da área. Ela tem que estar extremamente clara e isso é fundamental para a equipe, né? Então, as pessoas precisam saber os movimentos que acontecem na organização e por que aquelas metas, né, foram determinadas daquele jeito, porque basicamente elas estão amarradas, né, com a estratégia do negócio ou com a estratégia da área, né? Isso gera um senso de pertencer, gera aquele tema de responsabilidade sobre os resultados do negócio também, né? Proporciona engajamento. Quando eu sei que eu sou responsável também pelo resultado da minha empresa, isso faz, né, com que a gente tenha aquela motivação naquilo que a gente está fazendo. Um outro ponto importante, Bertalho, é comunicação efetiva e constante, né? É fundamental você se comunicar constantemente. E isso aqui é um ponto importante. Quando a gente se comunica com a equipe, a gente precisa comunicar tanto a parte boa quanto a parte ruim, né? Então, isso gera, né, uma empatia e traz a credibilidade também, porque é muito ruim quando você tem só aquela mensagem que está tudo indo bem, e de repente o resultado está ruim no final, né, das contas. Ou ao contrário, né, se fica ali massacrando a tua equipe ao longo do ano todo, e aí de repente, né, falando que está tudo ruim, de repente vem um baita resultado de final de ano, um bom PPR e tudo mais. Gera um ambiente esquisito, né? Não é uma coisa muito legal, né? Outra coisa que eu vejo que é super importante, estimular a diversidade. De verdade, sabe? A diversidade, equidade e inclusão hoje nas equipes, né? Elas trazem ações aí muito contundentes. A gente precisa fazer isso de uma forma contundente, né? Então, conversar com a equipe constantemente, proporcionar, né, uma cultura nas equipes de ambiente saudável, onde todo mundo tem seu espaço para contribuir, independente de uma deficiência, uma opção sexual, gênero, cor, religião, todo mundo tem que ter voz ativa e nós, como líderes, temos que garantir isso, né, para todas as equipes. Participar e encorajar as pessoas a terem impactos positivos na comunidade ao redor. Isso é fantástico também, viu, Bertalho? Né? Quando você tem ali pessoas trabalhando num centro de distribuição, numa fábrica, onde elas possam contribuir, né, com trabalhos voluntários na sua comunidade, na sua região, muitas vezes até impactando, né, pessoas que você conhece, familiares e tudo mais. Isso faz aí um senso de engajamento, um senso de pertencer muito grande
também para as nossas pessoas, tá? Olhando por um tema mais aí de, né, profissional, aquele acompanhamento individual de performance, né, com frequência pré-determinada, é, muito claro e objetivo, dar aquele feedback embasado, né, para as pessoas. Isso também ajuda demais no resultado, né, e no engajamento realmente das pessoas, como elas se sentem cuidadas, se sentem escutadas, né, e elas têm um canal aberto com o seu gestor para conversar. Não tem nada mais gratificante, né, do que a gente ver as pessoas na organização, né, gerando esse ciclo virtuoso, né, onde elas conseguem ser recompensadas pelas coisas que elas fazem, e nisso entra também o que você ter também um bom plano de desenvolvimento dessa pessoa para que ela cresça na organização, né? Então, quando a gente olha hoje, e é muito comum as pessoas no começo de carreira, ou até às vezes nem estão no começo de carreira, elas não são, ou elas não estão muito bem orientadas para como elas crescem na organização, né? Então, você ter essa orientação de forma muito clara, de forma muito objetiva e passar uma mensagem muito importante, que hoje o desenvolvimento, o crescimento das pessoas nas organizações também parte delas, não é somente a empresa, o líder que vai proporcionar isso para elas, são elas que têm que entender e planejar os seus próximos passos, o seu crescimento. Então, essas conversas, elas são muito poderosas, muito importantes mesmo. Que Outras bacana. coisas outras coisas que eu vejo aqui, tá, Bertalha, que são importantes, né? A gente tem que reconhecer. Quem está fazendo um bom trabalho tem que ser reconhecido. E a gente tem que celebrar as nossas pequenas e as nossas grandes conquistas sempre, né? Então, poxa, eu posso ter batido uma baita meta, ou montado um super projeto, ou ter entregue uma pequena entrega dentro de um armazém, ou dentro de uma fábrica, ou dentro de uma área de serviço ao cliente, se tem que celebrar isso da mesma forma, né? Por quê? Porque isso faz com que as pessoas sejam reconhecidas, né? Faz com que elas fiquem felizes e busquem coisas novas, né? E por último, tá, Bertalho? Ter um ambiente feliz, né? A gente ter um ambiente gostoso, né, para trabalhar, não tem coisa melhor, onde as pessoas fazem brincadeiras, elas sorriem, elas, né, conversam entre elas, não tem aquela barreira hierárquica, né? O gerente, o diretor pode conversar com qualquer pessoa sem ter aqueles melindres, sem ter aqueles problemas, né, dificuldade das pessoas se comunicarem. Tudo isso gera um ambiente muito gostoso de felicidade, né? E aí nossas rotinas, que já são pesadas demais, né, no dia a dia, né, a gente passa muito tempo do nosso dia a dia no trabalho, não tem coisa pior do que você ir lá e passar aquele dia e falar, meu Deus, eu acordo, eu vou trabalhar, é horrível. Então você tem que ir para um lugar onde você se sinta feliz, onde você possa transpirar felicidade junto com seus colegas de trabalho. Que bacana, que legal, sensacional, fantástico. E aí tem um ponto que eu gostaria de trazer para a nossa conversa aqui. Você falou muito em felicidade, em qualidade de vida, o papel da liderança, o que que a liderança precisa fazer. Você tem algum programa, alguma iniciativa interna dentro da organização que leve essas pessoas a esse engajamento, Ricardo? Tenho, sim, e aqui fico muito feliz em poder compartilhar. A gente chama que é o Joy, né? Que é o Joy? Acho que antes até vamos recordar um pouquinho por que foi criado o Joy, né? Então, quando eu entrei na Cargill em 2018, logo que eu cheguei na empresa, eu fui agraciado aí, né, com um resultado de pesquisa interna de engajamento da equipe de Customer Service naquela época, que foi um resultado bastante ruim aí para os padrões da época, né? E dentro disso, eu vi que precisava trabalhar muito, mas muito ações de engajamento com o time. Então, naquele período as pessoas alegavam ali, né, putz, que não estavam felizes, né, com o trabalho que elas executavam, não estava claro o que precisava ser feito, né, era penoso ir trabalhar. E disso eu falei, bom, legal, vamos fazer então um momento. Juntei todo mundo para dentro de uma sala. Legal, vamos fazer aqui um bate-papo aberto, transparente. Vamos montar nós, em conjunto, esse plano de ação aqui para a gente ter aí, né, realmente um ambiente melhor, né? E disso, uma conversa super bacana. Acho que assim, quando a gente traz, né, essa abertura para o time poder conversar, poder expor as necessidades dele,
Isso facilita demais uma criação de um plano de ação. E aí a gente, nesse momento, a gente criou o famoso Comitê Joy, né? É uma ideia simples, tá, Bertalha? Que é reverter, né, um cenário ruim para um ambiente de leve e descontraído, onde a gente pode ter aí momentos de descompressão, tá? Então, esse comitê eu trouxe essa ideia para o time, a responsabilidade de elaborar aí uma agenda, né, de iniciativas para o próprio time se divertir ao longo da jornada deles de trabalho, né? Então, esse time foi montado um comitê pequeno, com alguns representantes do própria equipe, sem líderes nesse momento, tá? E foi passado a responsabilidade para essa galerinha, para esse time, né, um grupo de analistas que foi voluntário, tá? A gente não precisou delegar para ninguém, a gente pegou voluntários para montar uma agenda, né, onde a gente conseguisse ali ter momentos aí divertidos, né? Lembrando que joy é alegria, né? E a gente trouxe do inglês, mas é alegria, né? E a gente começou a capturar as sugestões e dicas, né, do próprio time e fazendo o quê? Né? Com que essa agenda ela viesse de baixo para cima, não de cima para baixo. Então não tem nada melhor, né, do que você escutar as pessoas que estão precisando ser escutadas, né? E dessa agenda elas mesmas começaram a criar, né, essa coisa divertida, essa alegria, e foi uma explosão. O Joy, assim, ele funcionou, mas funcionou muito bem, né? Foi impressionante a aderência aí e a transformação que o time teve. Rapidamente foi possível perceber essa mudança, né, nas pessoas, no clima da área, né? Então as pessoas estavam sorrindo, estavam confiantes novamente, estavam felizes. E a gente teve aí uma mudança organizacional em 2021, onde eu acabei assumindo também as operações logísticas. A gente levou o Joy para dentro das operações logísticas também, que já era algo que era super cobiçado, né, entre as outras áreas, todo mundo já queria participar, entender como é que funcionava. Naturalmente, ele caiu muito bem, caiu com uma luva, né, nessas rotinas dos times de operações. Inclusive, os times operacionais, que geralmente eles não são muito integrados com os times de escritório, né? Então, né, quando a gente fala de operação logística, de armazém, com o pessoal do escritório, acaba não tendo toda aquela interação e foi muito gostoso. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer toda essa interação junto com esses times. Então, quais são alguns exemplos aqui legais, né, que a gente vem conduzindo dentro desse programa do Joy? Então, celebrações dos aniversariantes do mês, né? Com direito à festa, comida e tudo, mas é algo tão simples. E assim, não é necessário investimento da empresa. Faz aquela vaquinha, todo mundo traz, junta, organiza um momento, coisa de meia horinha, uma horinha, todo mundo ali, juntos, reunidos, dando risada, batendo papo, se divertindo, né? Celebrações de datas comemorativas, um exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, dos Pais, Dia das Crianças, né? Sempre com dinâmicas leves, divertidas. Então, vou dar um exemplo aqui, né? O Dia das Crianças, pega a foto de todos os trabalhadores, né? Dos funcionários de quando era criança. Vamos lá, vamos descobrir quem que era essa criança aqui, né? São coisas tão simples, tão naturais, mas que dão um momento tão gostoso de alegria para o time. Alguns vídeos de descontração ali, de participação de familiares, também é gostoso a gente vê, né? Poxa, quem não gosta, né, de ter um familiar mandando uma dica, uma mensagem de apoio para você, ou de alguma coisa, de, né, celebrar algum resultado que você conseguiu, né? Campanhas de conscientização, elas são super bacanas também, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, que agora são mais conhecidos. Mas, poxa, trazer informação para essas pessoas, né? Poxa, como é que a gente identifica um problema de saúde, né? Alguma coisa que você pode levar para sua casa, que é algo que não está no dia a dia. Então, são coisas que são gostosas. Da mesma forma, também que a gente brinca, os quiz surpresas, né? Então, valendo alguma premiação, estimulando as pessoas a participar, né? Fazendo algumas coisas de brincadeiras também que fazem toda a diferença. Lembranças, né, sem estar relacionado a valor, mas sim são altamente reconhecidas. Então, poxa, chega ao final do ano uma camiseta do grupo, da equipe, tudo mais, né, faz ou uma pequena lembrança, um chocolate que você deixa na mesa, no momento que a pessoa chega
recebe um chocolate e fala, poxa, um dia mais gostoso, hoje vamos ter um dia mais feliz. Eventos, né? Pô, Copa do Mundo, Olimpíadas, poxa, que brincadeiras, que coisas a gente pode tirar disso. E você pode colocar também gincanas no meio do caminho, né? Onde as pessoas, né, são estimuladas a competir entre elas, mas aquela competição saudável, é claro, né? Que gera aquela brincadeira, gera risada. Então, tudo isso, né, sendo feito com um baixíssimo investimento. Você não precisa de dinheiro, né, para você ter ideias inovadoras, né? Então, o que é super importante nisso tudo, tá, Bertalha, é garantir, né, que esse comitê, essas pessoas que integram, né, essas ideias, que elas sejam treinadas e continuem a estimular essa inovação, né, e retroalimentar essas agendas com frequência, né? Então, ano após ano, você repetir aquela mesma dinâmica fica meio chato, né? Então, você estimular essas pessoas a criarem, né, e trazerem sempre novidades para o time é fundamental, é fantástico, tá? Então, atualmente a gente tem um calendário pré-definido para o ano todo. Então, todos os meses a gente já sabe, né? Eu junto com o comitê, com os líderes da área, tudo que vai ser abordado ao longo do ano, né? Fantástico, né? É super gostoso. Que bacana, que legal. Nós estamos chegando ao final da prosa aqui, mas uma prosa fantástica. Eu vi que você falou aí com a alma sobre o Joy, né? Que é um programa fantástico, e mais ainda, eu gostaria de parabenizar você, as pessoas que integram esse grupo e a organização também pelo fato de criar essa possibilidade, essa oportunidade e ter a chance aí de engajar as pessoas. Eu acho que empresas fazem a diferença quando elas trabalham com um propósito. E isso realmente diferencia. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, o Ricardo, principalmente pelo lado aí da criação da confiança e um ambiente de trabalho que, pelo que você conta, é realmente muito propício. Legal. Bom, vamos lá, Bertalha. Hoje impressionante, né? O nível de interação entre as áreas, né, que eu cuido, né, e que a gente trabalha de uma forma junto. Isso é um orgulho, né, para as pessoas elas terem um ambiente de engajamento tão alto e um programa como o Joy, que foi nascido de dentro de casa e, enfim, está expandindo entre as áreas, né? Ah, outras áreas, né, elas olham isso e querem participar, né? Então a gente vem a estendendo o braço, a gente vem agregando outras áreas também e também tem vindo sempre, né, com o mesmo mood, né? Muito legal, muito gostoso, né? Então, assim, o que eu vejo, né, esse ambiente de transformação e de confiança, ele proporciona assim um ambiente de muitos resultados positivos. Durante esse período, né, que eu tenho liderado as áreas de customer service e operações logísticas, a gente tem batido resultados assim fenomenais, né? Muitas coisas muito legais e eu tenho, poxa, certeza absoluta que isso vem desse ambiente de engajamento que vem crescendo e vem, né, a gente vem proporcionando isso e o time vem se proporcionando isso também, né? Então não adianta nada o time de liderança proporcionar alguma coisa enquanto as pessoas não aderem. No momento que você tem vontade dos dois lados, isso se permeia e, né, e prolonga de uma forma fundamental. Claro que eu não posso abrir os números, né, aqui para vocês, mas assim dentro das nossas pesquisas de engajamento, a gente passou mais de 25 pontos percentuais de crescimento na pesquisa de engajamento no nosso index interno. E está Olha, beirando aí uma excelência de resultado e algo que quando a gente compartilha com o time esses resultados, as pessoas ficam extremamente felizes, né? Então, isso gera uma confiança enorme, né? Nos líder, né? Nas equipes com os seus líderes, nos líderes com suas equipes, né? Então, esse ambiente de confiança e alegre, feliz, gera aí com certeza, né? Uma prosperidade de negócios, de evolução de carreira, né, desenvolvimento para as pessoas. É algo que eu queria deixar aqui como mensagem final para todo mundo. Não é necessário investimento grande, pelo contrário, é o investimento nosso, a nossa vontade de fazer acontecer. que bacana, que legal, fantástico realmente. Ricardo, ao infinito e além, meu caro, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Gratidão enorme pela sua participação, Ricardo. Eu que agradeço novamente, Bertalha. Forte abraço para você e o pessoal que está assistindo o canal.
curte aí, porque só tem coisa boa nesse canal. A Bertalha está fazendo um trabalho fantástico aqui. Curtam bastante os próximos vídeos e até uma próxima, Bertalha. Até a próxima. Tchau, tchau. Que a força esteja contigo e com todos nós. Abração. Um abraço. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!